Eu imagino que alguns profissionais devem repetir o planejamento em pré-temporadas. E será que esse é o caminho mesmo? Independente se é com o atleta ou se é na área do fitness, né? Com os seus alunos. Então, chega um aluno novo, eu vou repetir o mesmo planejamento que eu sempre coloquei ali para as primeiras aulas. Ou sempre a pré-temporada ali de janeiro ou julho, vai depender do calendário ali do esportivo, né? Vale a pena repetir o mesmo planejamento? Assim, eu já tenho esse planejamento pronto aqui mesmo, eu não quero perder meu tempo, não. Quero curtir as minhas férias e já voltar com aquilo ali pronto. É isso mesmo? Só fugindo rapidinho assim, eu acho que, não sei. Excelente, Marcelo. Sabe por quê? Porque a gente cai no outro pilar da alta performance. A avaliação. Se você repete o planejamento, pode ser por dois motivos. Ou você avaliou o aluno e você viu que ele precisa repetir aquele planejamento porque os testes dele não melhoraram, ou você não avaliou ele e você faz uma prescrição de bolo. Você não faz nada baseado em um teste prévio. Então, gente, se você repete planejamento, você segue receita de bolo. E eu acho que a gente tem que fugir de seguir receita de bolo. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a Ideal está criando o método Pilares da Alta Performance. Vocês vão entender mais para frente o que é esse método, o que a gente está querendo com isso. Mas esse método Pilares da Alta Performance é justamente para que você pare de ser um seguidor de receita de bolo. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram que era o seguinte: faça avaliação física, não seja somente um prescritor. Então, se você repete o treinamento de pré-temporada todo ano da mesma forma, tá errado. Tá errado porque você não se baseia em avaliação física, você não se baseia na realidade do seu aluno, então você nem precisava estar lá. Deixa a máquina fazer. Ela vai seguir um protocolo. O que você faz de diferente? O que você ganha da máquina? Você ganha da máquina quando você tem condição de avaliar a situação do momento, avaliar o seu aluno e entender o que deve ser feito naquele momento. E aí, Bruno, tudo aquilo que você falou, né, dá uma sensação que periodizar nos esportes coletivos sempre é mais difícil. Eu imagino que deva ser um pouco mais complicado mesmo. Muito mais difícil que nos esportes individuais, ou no fitness. E aí é tão mais difícil, não sei nem se existe esse termo, a ponto de fazer um planejamento só para a equipe completa. Sei lá, vamos dar uns exemplos aqui. No futsal, tem um goleiro e o ala, né, que desempenham funções diferentes. O mesmo acontece no vôlei, com o líbero e o ponteiro, ou no futebol, o lateral e o centroavante, enfim. Nós temos diversas modalidades coletivas que temos funções diferentes dentro ali da mesma equipe. Eu imagino que seja um pouco mais complicado mesmo, periodizar nesse sentido, mas também não podemos fazer uma periodização só para a equipe inteira e não levar em consideração esses aspectos. O que você acha? O que você acha, não, né? O que você acredita, o que você estudou e para passar para a gente? Na minha experiência prática, sim, planejar o esporte coletivo é infinitamente mais difícil. Mas a literatura também mostra que é mais difícil, sim. Tanto é que existem várias controvérsias em relação a essa discussão planejamento e não planejamento no esporte coletivo. Mas por que planejar o esporte coletivo é mais difícil? Primeira coisa é o calendário, gente. A gente não pode negar que 40 semanas de competição vai levar a um impacto de planejamento completamente diferente de um esporte que faça competição 4 vezes por semana. Ou de um indivíduo fisicamente ativo que não tem um objetivo direto, uma pressão de tempo. No esporte coletivo tem pressão de tempo. Você tem que ganhar jogo toda semana, se você quiser ter um bom resultado ali. Bom, e aí você tem um outro aspecto que eu vejo poucos profissionais considerando no planejamento, que é a questão das viagens. A gente vive num país de tamanho continental, onde um jogo no Nordeste tem um impacto completamente diferente de um jogo no Sudeste, por causa do tempo de viagem.
E para algumas equipes, um jogo viajando de avião tem um impacto completamente diferente de um jogo viajando de ônibus. Então você tem o impacto da viagem, você tem que lidar com resultados de jogos todas as semanas, impactando não somente o seu planejamento, mas toda a relação da equipe em si, com o treinador, com a comissão, com os ajustes táticos, com o estudo do adversário. O que eu vou equilibrar? Eu vou equilibrar a correção dos erros do último jogo, ou eu vou partir direto para estudar o adversário? Então, lidar com esses diferentes impactos de cada jogador na recuperação pós-jogo. Então, não tem como negar que falar de planejamento no esporte coletivo é um terreno muito mais arenoso e muito mais difícil de andar do que um planejamento no esporte individual. Isso é inegável, mas não nos permite minimizar a importância de ambos, nem no esporte coletivo, nem no esporte individual, quiçá para o indivíduo fisicamente ativo. E deixa eu trazer um pouquinho esse contexto do indivíduo fisicamente ativo, porque antes de eu desenvolver a ideia do planejamento no esporte coletivo, que eu tenho alguns dados para trazer a discussão para vocês e responder um pouco essa pergunta do Marcelo, tá? Porque no caso do indivíduo fisicamente ativo, a complexidade do planejamento é um pouco menor por causa de não existir pressão de tempo, né? Não existe um objetivo competitivo, que o profissional se sente confortável de não planejar. Se sente confortável de fazer no dia a dia o feijão com arroz ali, porque para ele somente colocar o indivíduo em movimento, para ele já é importante. Pensando que o profissional de educação física é um promotor de saúde, a gente não pode esquecer disso. Só que, gente, pensa na responsabilidade que você tem na sua mão de fazer, às vezes, um aluno que está perto de iniciar o processo de utilização de remédios contra diabetes, você conseguir fazer um planejamento a longo prazo que passe a controlar a glicemia dele. E eu tenho amigos que conseguem fazer planejamentos voltados à área da saúde, não é meu grande ramo, né? Mas conseguem fazer planejamentos voltados para ganhos e melhoras de condições de saúde. Mas a gente tende a não fazer porque é mais confortável. E aí o outro extremo do esporte coletivo, por isso que eu quis trazer um extremo onde eu tenho pouca pressão de resultado e o que não me faz planejar. O outro extremo no esporte coletivo é que assim, a pressão, a dificuldade do planejamento é tão grande, que eu não planejo. Eu prefiro não arriscar planejar no esporte coletivo e errar do que ter um planejamento. Porque são tantas coisas que eu preciso considerar, eu preciso pensar em tantos fatores, tantas variáveis, que eu prefiro não arriscar. E aí, teve um estudo recente com atletas de handball. Eu trouxe aqui para a gente discutir, que era o seguinte: 2 modelos diferentes de periodização, avaliando aspectos físicos e fisiológicos. Desempenho de salto, consumo máximo de oxigênio, teste de sprint, velocidade de lançamento. Um era a periodização tradicional, onde tinha essa mudança de volume e intensidade, né? Não seguia todos os critérios da periodização tradicional, mas seguia esse. E o outro, periodização em blocos. Nesse estudo, a periodização em blocos, ela levou a uma melhora de 8% no salto com contramovimento, 8% no salto agachado, 4,6% na apreensão manual e levou a melhoras, por exemplo, de 13% no RM de supino, 4,6% no desempenho de sprint de 20 metros. Mas o treinamento tradicional também levou a melhoras, mas a periodização em blocos foi mais efetiva. Eu tenho 2 modelos de periodização que me mostram números que eu consigo melhorar o desempenho planejando. E no início da live a gente trouxe dados que mostravam que sem planejamento pode não levar a melhoras. Foi o exemplo da academia e foi o exemplo do triatlo. Gente, para que eu vou arriscar não planejar? É possível planejar. Basquete, um exemplo do basquete aqui, treinos, periodização tradicional e modelo em blocos. Os treinamentos periodizados aumentaram o desempenho e o em blocos foi mais positivo, teve mais correlação com a melhora do sprint.
Ó, parece que um modelo de blocos ele parece ser mais efetivo que o tradicional. Para essas modalidades, avaliando um parâmetro, que são testes de desempenho. A gente não pode esquecer que existe a melhora técnico-tática, existe o resultado de jogo, existe o desempenho em jogo. Isso ninguém avaliou ainda. Então não dá para falar qual que é mais efetivo, qual que é menos efetivo. Para esses dados, parece ser mais efetivo. Agora, se você está na prática como personal trainer, treinando indivíduos fisicamente ativos, onde o seu foco é mostrar resultado, e a gente não pode se ater somente à melhora do resultado de composição corporal, a gente precisa melhorar indicadores de desempenho, porque a melhora de indicadores de desempenho auxilia na melhora dos parâmetros de saúde, e isso é inegável, a literatura já é consistente nisso, não tem por que você não planejar. Bom, antes de eu passar a palavra para o Marcelo, deixa eu aproveitar esse gancho para falar o seguinte, para vocês que estão no Instagram. Existe um vídeo no YouTube, no nosso canal, tá, do YouTube, que a gente dá algumas dicas de planejamento a longo prazo. O que você tem que pensar para iniciar um planejamento? Tá, é para você que nunca planejou. O que você pensa primeiro, depois o que você pensa no segundo passo, o que você pensa no terceiro passo, no quarto. E acesse esse vídeo que ele vai te dar uma direção para te ajudar a planejar, vai clarear a sua cabeça, tá?